Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma virada de chave impressionante no mercado imobiliário. Vamos entender como o fundo Gary 11 se redesenhou por completo, saindo de um ponto para chegar em outro totalmente diferente. Vamos ver o passo a passo dessa estratégia. E a pergunta que guia a nossa conversa é justamente essa: como um fundo imobiliário que já tem uma trajetória consegue se reinventar de uma forma tão radical? É isso que a gente vai descobrir agora. E só para ter uma ideia do resultado final dessa jornada, chegamos a esse número, um patrimônio líquido de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Um valor e tanto, né? Mas como foi que eles chegaram lá? Vamos começar do começo. Bom, tudo começou com uma decisão que foi a base de toda a operação, o primeiro pilar, a tal da reciclagem ativa do portfólio. E aqui vem o ponto que talvez seja o mais interessante. A grande transformação não começou comprando, mas sim vendendo. Foi um movimento super calculado. Pensa assim, é como tirar uma peça que não está tão firme na base para poder fortalecer toda a estrutura antes de construir mais para cima. E essa venda de 10 imóveis de varejo foi um sucesso. Gerou um lucro bruto de 145 milhões de reais. Mas o mais importante mesmo foi a redução de 356 milhões na alavancagem, ou seja, nas dívidas do fundo. Com isso, o Gary 11 não só ganhou um bom dinheiro, como ficou muito mais saudável financeiramente. Estava pronto para o próximo passo. Certo, com a casa em ordem, era hora de buscar o combustível para acelerar o crescimento. Vamos ver agora como o fundo conseguiu capital para essa nova fase. E que combustível, hein? O fundo foi ao mercado e captou 1 bilhão e 300 milhões de reais com novos investidores. Para se ter uma dimensão, essa foi a maior captação da história do Gary 11, um sinal bem claro de que o mercado acreditou e apostou nessa nova estratégia. Aqui a gente vê a beleza da estratégia em ação. A venda dos ativos e a nova captação não foram coisas separadas. Pelo contrário, juntas, elas formaram um motor super potente que deu ao fundo todo o fôlego financeiro que ele precisava para uma expansão grande e bem planejada. Com o capital em mãos, a gestão foi às compras. Agora a gente vai conhecer os novos ativos que são a cara desse novo Gary 11. O objetivo aqui era muito claro: diversificar, sair daquela concentração em varejo urbano e explorar novos segmentos e também novos mercados geográficos que pareciam promissores. A primeira grande aquisição marcou a estreia do fundo no setor de logística. Foi a compra de um parque logístico lá em Confins, Minas Gerais, uma região super estratégica economicamente e que colocou um novo estado no mapa do fundo. E a qualidade dessa compra fica nítida quando a gente olha para os inquilinos, que no fim das contas são quem garantem a receita, né? Estamos falando de Mercado Livre, Vale e Três Corações. São gigantes nos seus setores. Isso significa uma receita de aluguel muito mais segura e previsível para o fundo. Mas não parou na logística não. O Gary 11 também fez uma entrada estratégica no segmento corporativo, comprando um edifício de escritórios também em Belo Horizonte, o que acabou consolidando a presença dele na capital mineira. E, de novo, o foco total na qualidade. O prédio é 100% ocupado por gigantes do mercado imobiliário, MRV, LogCP e Urba. E tem um detalhe importante: os contratos de aluguel são atípicos, com duração de 15 anos. Isso quer dizer que são contratos de longo prazo, mais amarrados, garantindo uma receita estável por muito, muito tempo. Então, depois de todos esses movimentos, como ficou a foto final? Vamos agora para um resumo bem direto comparando o fundo antes e depois dessa grande virada. Olha, este quadro aqui resume tudo de forma brilhante. Antes, o foco era quase todo em varejo urbano. Agora é um portfólio diversificado. A alavancagem, que era considerada alta, se tornou negativa. Isso significa que o fundo tem mais dinheiro em caixa do que dívida. A presença geográfica se expandiu. E o portfólio deu um salto para 33 ativos e um patrimônio de 2,6 bilhões. Foi uma mudança literalmente da água para o vinho. Ou seja, a grande conclusão aqui não é só sobre ficar maior. O ponto principal é que o Gary 11 se tornou um fundo muito mais sólido, mais forte financeiramente e com um portfólio mais resiliente, preparado para o futuro. E na prática, para quem investe, o que tudo isso significa? Bom, os benefícios são bem claros. Primeiro, um risco menor por causa da diversificação. Segundo, uma saúde financeira muito mais robusta. Terceiro, imóveis de altíssima qualidade com aluguéis garantidos por contratos longos. E no final das contas, um fundo muito mais bem posicionado para crescer de forma estável e sustentável.
A gente termina com a certeza de que o GARI 11 está entrando na sua melhor fase histórica. E a pergunta que fica no ar é: com essa nova base, muito mais poderosa e diversificada, quais serão os próximos passos? O que mais o fundo vai construir daqui para frente? A jornada, pelo jeito, está só começando.